Muito bem, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos assiste pela internet também. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. E vamos iniciar pelos nossos recados, né? Em primeiro lugar, a gente pede para que se desligue os celulares, né? Para que não atrapalhe durante a palestra, né? Não desconcentre aí o nosso palestrante. Em segundo lugar, eu queria, agradecer, né, a todos aqueles que ajudaram e estão ajudando na reforma do nosso salão, né? Está quase pronto, estivemos lá agora, está, né, nos últimos acabamentos para que a gente possa já começar lá. Então, para que a gente comece, então a gente já vai fazer a inauguração. Então, nós já marcamos a data da inauguração e gostaríamos que todos, né, todos que puderem trazer os seus amigos, parentes. Nós vamos fazer uma inauguração bem bacana, bem legal, para que a gente possa, né, dar um pontapé inicial ao nosso novo salão. Que vai ser, como o salão é muito grande, então a gente vai inaugurar por partes, tá? Então vai ser na terça-feira, dia 2 de maio, nós vamos fazer uma inauguração, que é para o pessoal que frequenta a casa nas terças-feiras. Na quinta-feira, dia 4 de maio, teremos também outra inauguração para o pessoal que frequenta a casa às quintas-feiras. E no sábado, para quem não puder vir nem na terça, nem na quinta, ou quem quiser vir na terça, na quinta e também no sábado, né? Também estão convidados. No sábado, dia 6 de maio, vamos fazer a terceira inauguração, né? Então, ainda não sei, né? As meninas estão preparando aí, acho que vai ter um bolinho, alguma coisa desse tipo aí. Mas um cafezinho, um chazinho, a gente vai garantir, né? Então, sejam muito bem-vindos todos que vierem à nossa casa nesses dias, né? Nós estaremos aqui para receber a todos com muito carinho, né? Para que a gente possa realmente reinaugurar o nosso salão. Muito bem. Vamos então à psicografia da noite, que diz o seguinte: assim como, o título da nossa psicografia é Sofrimento e Redenção. Então vou pedir, antes de começar, né, pedir para quem digita, né, colocar umas letras grandes aí, porque a gente esquece os óculos, né, já viu, né? A gente que é novinho, né, gente? Então vamos lá. Então qualquer coisa aí, me desculpem que eu esqueci meus óculos. Mas vamos lá. Sofrimento e redenção. Assim como outrora, os homens na terra caminham a esmo, sequiosos de algo que não sabem bem definir, mas angustiados por perceberem o vazio de suas vidas. Condenados a caminhar pelo vale de lágrimas, pelos caminhos tortuosos e tristes da vida na terra, choram e chamam ao Senhor, que os aliviem de suas dores e lamentações, sempre tão pesadas para aqueles cuja fé ainda vacila nas tortuosas mentes daqueles que não cogitam a Deus. Muitas vezes é no extremo sofrimento que esses seres se lembram do Pai, em grande parte do tempo com revolta, pois como pode o Pai permitir tamanhas atrocidades? E assim, o círculo vicioso de sofrimento, revolta e dor se perpetua pelos séculos
sem um fim distinguível para aqueles que se encontram presos nessa roda de dor. Buscam saída, mas ilusórias. Se afundam na busca dos prazeres materiais, dos alívios químicos, das ilusões das seitas satânicas e materialistas. Apoiam-se em ideologias críticas e pensam que a grande saída é o niilismo, e pensar em si é o pensar em si e esquecer dos outros. Ah, insensatos! O sofrimento, então, se intensifica até que o paradoxismo de dor alcança e, tal como um raio, quebra os casulos mentais das ilusões e faz verem-se como são, espíritos endividados que devem ressarcir a si mesmos e aos outros como tributo do serviço e do trabalho, A terra é assim, é vale dos grandes credores do céu. É onde a economia espiritual se manifesta mais pungentemente. É onde réus e carrascos se encontram e se julgam. É onde os mutilados espirituais vagam sem cessar, até a plena recuperação de seus débitos. Mas tenham fé, pois onde há sofrimento, há também a saída desse sofrimento. Pensem em Deus e em Jesus, e a amenização das suas dores virá. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. E assina o Espírito chamado João. E essa psicografia foi recebida aqui na casa no dia 4/11 de 2022. Muito bem. Então vamos à nossa prece. E já envolvendo o nosso irmão Antônio, que vai fazer a nossa palestra de hoje, que já preparou com muita alegria, com muito carinho, que nós o sabemos, né? E vamos pedir para que o nosso Mestre Jesus o envolva também. Mestre amigo, aqui nos encontramos, Senhor, diante de Ti, diante desses nossos amigos, esses mentores dessa nossa casa, os nossos mentores pessoais, para vos agradecer. Agradecer por esta oportunidade de ouvirmos mais uma vez, Senhor, as palavras que vão nos trazer o alívio, o ensinamento, e que possa também, Senhor, essas palavras calar bem fundo aos nossos corações, para que nós possamos levá-las durante toda a nossa vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, nosso irmão Antônio. Muito boa noite. Boa noite a vocês aí que estão na internet também. É sempre com o sentimento de muita gratidão que eu sempre inicio os nossos encontros, né? Os nossos bate-papos, porque é sempre com esse sentimento de gratidão que a gente chega na casa, nessa casa bendita, que a gente já sente, a partir do momento que a gente aqui chega, já sente o ambiente, já sente a presença do plano espiritual superior aqui presente, nos tratando, nos cuidando, né? E isso é sempre muito bom, eu tenho muita gratidão sempre por isso e agradeço a oportunidade bendita de aqui poder estar junto a vocês. Esta noite eu estou aqui a convite da casa, mas representando a USE, que é a União das Sociedades Espíritas do município de Santo André. E nós sabemos que a USE não é um centro espírita, é a união de várias casas espíritas, né? E a USE, todos os meses, ela tem um tema
que ela leva para as casas para a gente poder conversar sobre o tema. E este mês o tema é Pátria do Evangelho. Porém, existem alguns subtemas que é colocado. E essa noite eu fui intuído para trazer um subtema para a gente poder conversar esta noite. E o subtema desta noite é causas das aflições. E assim, é muito interessante porque, ouvindo nosso irmão Marcos falando sobre a psicografia, e falou sobre o sofrimento, falou sobre os sentimentos. Então, assim, é um assunto que, claro que talvez para muitas pessoas não tenha mais alguma coisa a ver, mas assim, a gente sabe que muitas vezes na nossa vida, invariavelmente, um momento ou outro, sempre pode ser que surja, ou haja, ou exista, ou nós estejamos passando por alguma aflição. Muitas vezes não, né? Porque, afinal de contas, não é todo mundo que tem essa questão. Mas assim, na grande maioria, como nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, não é? Então, geralmente, a gente sempre tem alguma coisinha para resolver. Ou não? Tem ou não? Tem, né, gente? A gente sempre tem, né? Então, assim, iniciando essa nossa conversa, eu trago João capítulo 5, de 1 a 2, que diz assim: E passando Jesus por um homem cego de nascença, os seus discípulos disseram: Rabi, de quem será a culpa? Dele ou dos pais dele? Então vocês percebam que mesmo naquela época, os próprios discípulos de Jesus já sabiam, já conheciam, já entendiam que todos nós trazemos na atual encarnação, né, situações para poder acertar com os nossos irmãos, né? Então, assim, na doutrina espírita, a gente estuda, a gente ouve, a gente vivencia os ensinamentos no Pentateuco Kardeciano, que nos traz, segundo as questões das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, do nosso dia a dia, que está intimamente ligado com o quê? Com a lei da ação e reação, né? Com a questão da reencarnação e com a questão da pluralidade das existências, não é? Por quê? Será que realmente somente uma vida, uma existência? Tudo bem que agora a gente está vivendo aí, 120, 130 anos, né? Tranquilo, né? Será que mesmo assim, neste tempo, durante este tempo, a gente consegue vivenciar tudo aquilo que precisa vivenciar? Será não? Só os encarnados agora. Será ou não? Jamais. Né? Então, assim, não dá tempo. Então é por isso que as nossas aflições, elas têm geralmente duas causas, duas origens. E nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5,
a gente tem o tema Bem-aventurados os aflitos, né? E lá atrás a questão da pluralidade das existências. Então, Kardec coloca assim, olha, o homem que sofre semelhante sentimento de devedor, ele vai ter a oportunidade de pagar 1/100º da sua dívida. 1/100º, gente. Pensa assim, vamos imaginar, no meu caso, por exemplo, eu estou no SPC espiritual, né? Estou no SPC. Não, estou porque o meu mentor, na hora de reencarnar, falou, Antônio, vem cá. Olha, meu caro, coisa que está feia. Olha o valor dessa duplicata, né? Aí ele falou, mas eu vou fazer uma coisa legal para você. Eu vou atenuar esse valor. Você vai poder pagar em 200 encarnações. Tá bom ou não? Oh, tá bom. Então assim, 1/100º de cada R$100 eu pago 1. É assim não? É ou não? Uhum. Olha só. Beleza, hein? Fala sério. É fácil ou não é? Muito bem. Eu tô com SPC espiritual, tô, mas assumo e venho para cá. Aí quando eu chego aqui, o que acontece? Quando eu encarno, eu esqueço. É ou não? Eu esqueço. Eu esqueço de um monte, de praticamente tudo, né? Eu esqueço. Eu esqueço de quem são os meus amigos, né? Espirituais. E esqueço quem são os meus inimigos, né? Espirituais. Porém, eu me comprometi. É ou não? Eu me comprometi na espiritualidade a vir aqui e poder acertar as coisas. E aí eu estou envolvido no meu dia a dia. É ou não? Com aquela família maravilhosa. Não, porque a minha família, gente, não quer falar não. É top. É top. Eu tenho um cunhado, sabe? Meu, ele foi feito sob encomenda para mim. É o meu personal trainer espiritual. Ele é. Porque toda semana eu falo, Senhor, dai-me paciência, não é? É ou não? Porque se me deres força, né? Então assim, quando eu chego aqui, eu esqueço. Então, por exemplo assim, há um tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa maravilhosa, assim, eu não pedi para nascer, né? Vocês já ouviram essa, não? Eu não pedi para nascer, eu não faço parte dessa família. Hã? E eu virei para a pessoa maravilhosa e disse para assim, não, realmente, você não pediu mesmo para nascer, não. Você não pediu, não. Você implorou, você estudou, você entrou na fila da encarnação, você participou da programação reencarnatória. Realmente você não pediu para nascer, não, né? Você implorou, né? Então, nesse esquecimento, é que às vezes a gente chega na maternidade, não é? Lá no berçário, não é? Nossa, não é? Nasceu o netinho, né? Enfim, chegou no berço daquela família aquele novo espírito.
Só que muitas vezes, às vezes, a gente não imagina que ali pode estar um grande inimigo do passado, chegando para poder ser ressarcido sobre tudo aquilo que foi feito. Ou então o contrário, né? Ali, naquele berço, esteja um espírito grandioso, de uma luz imensa, que vai ser a sustentação de toda a família, quiçá da comunidade, do bairro, da cidade, do país ou do mundo. Então, essa é a questão que nós gostaríamos de trazer para poder falar sobre a reencarnação e sobre a pluralidade das existências. Porque numa vida só não dá tempo, gente. Não dá tempo. Por mais que nós vivamos, não dá tempo. Mas assim, nas causas atuais das aflições, como está lá no Evangelho, no capítulo 5, por quê? Daqui a pouco nós vamos falar das coisas antigas, mas nas atuais é dessa nossa vida, não é? Sabe aquele negócio? Ah, eu não levo desaforo para casa, não. É ou não? Não, comigo é assim. Fez aqui, vou resolver aqui. É assim não. Gente, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? A questão de ter as coisas. É o meu filho, né? É ou não é? É o meu carro. E aí vai, né? Então a pessoa coloca em primeiro lugar o ter e não o ser. E aí, nestas circunstâncias, nós nos envolvemos nas causas atuais das nossas aflições. Só que peraí, para tudo, essas causas atuais, elas vão estar atuando junto e misturado com as causas anteriores. Porque eu não vim para cá para acertar? Vim não. Mas aí aqui eu estou assumindo novos débitos, não é? Ah, mas eu não tenho paz na minha vida, né? Mas o que eu estou fazendo realmente, através do meu livre-arbítrio, para poder atenuar, para poder extinguir, para não ter mais esse tipo de aflição na nossa vida? No nosso dia a dia, como é que está sendo as minhas atitudes, a minha ação, os meus pensamentos e os meus sentimentos, né? Então é assim. Mas nas causas anteriores das nossas aflições, o que acontece? Como a gente não lembra, né? Como nós falamos ainda há pouco, a gente se questiona, não é? Nossa, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um anjo, sabe, gente? Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu não faço mal para uma mosca. Mas a minha vida é terrível. Eu sofro demais. Mas não tem explicação para isso. O que eu acho que eu joguei pedra na cruz, não é? Quando o homem estava passando ali com madeiro, eu fui lá em cima do morro e joguei, né? É assim não? Não. Eu não imagino a bênção de Deus que eu fui nas encarnações anteriores. É ou não? Devo ter sido assim, ó.
pessoa maravilhosa, né? Porque estou aqui, né? Então assim, a gente não lembra. Agora, tem um outro aspecto também interessante que eu acho que a gente deve colocar, que é o seguinte: agora vai ficar bom, gente, agora vai ficar bom. Vamos, né, dar uma suavizada, né? Porque é assim, muitos de nós, espíritos elevadíssimos, que eu vejo muitos aqui, né? E até aqui pela internet também vejo, né? Quando vai reencarnar, tem o privilégio de poder participar da programação reencarnatória, né? Não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, não, isso aqui eu não quero, né? Assim não. Não, isso aqui não, isso não. Com ela, não, de jeito nenhum, né? Então assim, se o espírito é um espírito elevado, que já tem esse mérito, ele pode escolher. E muitas das causas das aflições que ele traz para essa encarnação é porque ele escolheu. É missão dele. Percebe? Não é o meu caso, por exemplo. No meu caso é imposição, né? Tirar o meu livre-arbítrio. Falou, não, você não tem condição de escolher nada. Você vai lá para tentar pagar a duplicata, meu querido. É isso aí. Então, assim, nessas circunstâncias, porque, volto a dizer, através da pluralidade das existências, nós vivemos em um mundo de provas e expiações, né? Ó, gente, ó, provas e expiações, né? Não é mundo angelical, não, é provas e expiações. Então nós estamos aqui para poder tentar consertar as coisas. Então assim, quando nós entendemos a mensagem do Cristo, quando nós, através do nosso livre-arbítrio, do nosso dia a dia, já começa a perceber a importância de se melhorar, nem que seja um pouquinho. Mas Antônio, você estava lá falando com o pessoal lá sobre a paciência, que você precisa ter a paciência. Aí você está agora no trânsito, o cara te fechou, você... Vai com Deus, meu irmão. Não é assim, não? Olha, eu vou te envolver em luz. É? Então, assim, eu preciso desenvolver a consciência da importância da minha melhora, da minha mudança para o melhor. E isso passa pelo meu livre-arbítrio. Agora, para encerrar, eu gostaria rapidamente para poder falar sobre a diferença entre dor e sofrimento. Porque dor, nós estamos no mundo vivenciando aflições, não é? Alegrias também, claro, mas às vezes aflições. Agora, o modo como eu passo por essa aflição faz toda a diferença. Porque a dor, ela é boa para nós, sabia? Olha, imagina, um fogo. Eu estou fritando um ovo em casa. Eu vou colocar a mão no fogo. Se eu não sentir a dor, o que vai acontecer? Vai torrar a mão. É ou não? Então a dor, ela é benéfica. Ela é um alerta. Se eu estou sentindo uma dor no meu corpo, é um alerta que eu preciso procurar ajuda para poder sanar aquela dor. Perfeito? Agora, a questão é o modo como eu estou vivenciando essa dor. Se eu passo a minha vida lamentando, reclamando,
maldizendo, né? Gente, ó, hashtag fica a dica. Isso não vai tirar a nossa dor. Sabia? Reclamar, maldizer, não vai tirar a nossa dor. Nem um pouquinho. Você quer ver uma coisa? Geralmente, a gente dorme 8 horas por dia, não é? 8 horas por dia? A OMS diz que é 8 horas, né? O ideal. O sono REM, né? REM ninguém me aborrecendo, né? Não é assim? Né? Então assim, e se eu tiver com dor de dente? Alguém aqui já teve dor de dente? Não? Daquelas de canal, sabe? Dura 8 horas mesmo uma noite? Dura não? Olha, a minha semana passada durou 32. Meu Deus! Parecia que não ia chegar o sol nunca, né? Então a minha dor pode ser muito diferente da sua dor. Cada um de nós vivenciamos a dor, né? Mas se eu tenho a resignação, né? Se eu tenho a resiliência para poder passar por essa dor, por esse furacão, por esse momento que eu estou vivenciando, que é muito difícil. Porque, Antônio, você fala isso porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu concordo plenamente. Porque, volto a dizer, cada um de nós está num momento e passa pela situação de uma maneira. O que eu estou colocando aqui é a resiliência e a resignação para poder nos ajudar a passar por essa situação. Que isso faz toda a diferença, né? Então, queridos amigos, queridos companheiros, eu gostaria de poder deixar essa mensagem essa noite. E, para encerrar, falar sobre a importância do perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente liberta. A gente liberta. Quando a gente fica com um sentimento de angústia, de rancor, de ódio, a gente chama a coisa para perto da gente. Aquela pessoa fica, aquela situação fica junto da gente. Quando eu perdoo, e eu perdoo de coração, eu liberto. Perdoa. Então, é assim que eu gostaria de encerrar esse nosso encontro dessa noite, falando sobre a importância do perdão. É tão importante perdoar, sabe? Se nós soubéssemos a grandeza do sentimento do perdão, porque o próprio Cristo diz, o perdão cobre 1 milhão de pecados. Não foi isso que ele disse? Vamos perdoar sempre, a todo instante. Paz e luz a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E agradecemos então por essas palavras, pela presença desse nosso irmão e pela presença dos nossos mentores. Nós elevamos a Ti, Senhor, essa prece de agradecimento. Mestre Jesus, que Teu amor, o Teu carinho possa nos envolver, nos trazendo ainda mais, Mestre, a lucidez para os nossos sentimentos. Que nós possamos, Senhor,
receber de Ti a humildade do reconhecimento. Que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam estar presentes em todos os momentos de nossa vida. Que essas mesmas bênçãos que agora recebemos, Senhor, possa também envolver a todos aqueles nossos irmãos carentes, necessitados. Em especial, Mestre, nessa noite gostaríamos de pedir pela nossa irmã Rosa, que se encontra hospitalizada, e por todos aqueles entes queridos. Que as Tuas bênçãos, Mestre, possa permanecer conosco nos trabalhos que se seguem e nos acompanhar até os nossos lares. Com a graça de Deus, que assim seja.